Bom, vamos lá. Lucas capítulo 13. Eu quero ler o verso 6, que vai dizer assim: E dizia essa parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela frutos, e não o achando, e disse ao vinhadeiro: Eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque, e se não der frutos, aí sim cortaremos, ou depois mandarás cortar. Amém? Cara, essa palavra aqui, ela me abençoou demais para o devocional que eu quero trazer para você, porque eu vejo Jesus tratando as coisas com uma simplicidade e de uma maneira tão poderosa quando ele vai falar dessa figueira. Ele está tratando com a questão de arrependimento. Ele está tratando com Israel e com o seu povo acerca de arrependimento, né? E ele fala sobre essa figueira. Quando ele começa a falar sobre essa figueira, é algo tão interessante que nós vamos analisar que dentro dessa parábola que ele está contando, ele está dizendo que existe uma figueira no meio de uma vinha. Bom, é estranho a gente pensar que tem uma figueira no meio de uma vinha, né? O que essa figueira está fazendo no meio de uma vinha? A vinha, ela tem o seu crescimento e ela tem o seu desenvolvimento através dos seus ramos que ele cobre toda a terra. Porém, a figueira ela já é uma árvore mais específica e ela tem as suas raízes profundas na terra, né? A questão de tudo isso é que o dono da vinha, ele tinha o seu lucro com aquilo que ele colhia. Ter uma figueira no meio do seu terreno ali era como se fosse uma perda de tempo, uma perda de espaço, ou um espaço que não era útil, que não era utilizado. Ou seja, o que a gente pode tirar como isso? O que Jesus estava querendo dizer, cara, com isso? Jesus estava querendo dizer que às vezes a gente vai estar plantado em lugares que as nossas opiniões talvez vai divergir das opiniões de muita gente. Ser uma figueira plantada em uma vinha é como se o Senhor estivesse dizendo, e eu quero trazer você para um outro prisma, é como se ele estivesse dizendo: cara, você precisa ser o diferente no meio dos iguais. E por que eu estou te falando isso? Porque você vai ver o dono da vinha, ele pedindo para cortar. Mas você vai ver alguém que cuida da vinha defendendo ela. E isso aqui é poderoso. Cara, é muita lição que a gente pode tirar desse texto, porque possivelmente a gente vai ter a interpretação e dizer assim: poxa, mas ela não produzia fruto. Era uma figueira que estava no meio de uma vinha e ela não tinha a mesma efetividade que a vinha, porque o fruto dela teria que ser diferente. E ela estava em um lugar onde todos eram iguais, porém ela precisaria produzir algo diferente. Você já parou para pensar que às vezes Deus vai te colocar no meio de gente que pensa tudo igual para que você produza frutos diferentes? Agora, sabe o que é poderoso nisso? Que a história vai dizer, cara, que a vinha, a figueira, quando ela é plantada em um lugar, é muito natural que ela fique 3 anos e você não possa experimentar do seu fruto, porque o fruto está em desenvolvimento. Então, uma figueira de 3 anos, ela não vai produzir frutos doces, o fruto dela será amargo. E isso aqui me arremete para 3 anos de ministério de Cristo que foram totalmente amargos dentro da sua trajetória e dentro do seu desenvolvimento.
Você vai ver um ministério de Jesus, ele se despontando em 3 anos, e você vai ver o primeiro fruto, os sinais que foi dado a Simeão lá no Lucas 1, quando Simeão levanta a criança e diz assim, Senhor, pode me tirar da terra porque os meus olhos já viram o Senhor. Era o primeiro fruto. O segundo é a tentação, que o Espírito conduz ao deserto e ele começa a ser tentado, ou seja, os frutos amargos. O terceiro é a tratativa daquele que cuida da figueira, que está defendendo ela, que está junto com ela, ou seja, o pai que não abandona. Os 3 anos de Jesus, e quando a gente vai olhar, o dono da vinha vai dizer assim, cara, tem 3 anos que eu venho aqui e eu não consigo encontrar fruto bom nela. Só que a história vai dizer, e eu estava lendo sobre figueira, e o fruto amargo da figueira, ela serve de adubo para a terra. Ou seja, então os frutos que são produzidos amargos, eles não são ruins em si mesmo. Eles têm uma finalidade, de maneira que as coisas amargas da nossa vida, tudo tem um propósito de Deus, cara. Isso aqui é poderoso, porque às vezes a gente está vivendo frutos amargos, a gente está experimentando coisas amargas e a gente pode até às vezes dizer, estou no lugar errado, estou produzindo algo errado, mas existe um poder superior de Deus em nossa vida quando algumas coisas são amargas em nós. É como se Deus estivesse nos moldando por dentro. Ou seja, existe um Deus que está trabalhando quando a gente vê que as coisas não estão acontecendo. Eu vejo um Deus entrando na frente do machado e dizendo assim, não corta não, porque o fruto que está produzindo agora tem um peso eterno. Aí eu me lembro de Paulo quando ele vai dizer, cara, eu me alegro nas tribulações. Ele estava dizendo, a minha vida está produzindo algo amargo, mas eu preciso me alegrar nisso, porque está servindo de adubo para quem está olhando para a minha vida. Isso aqui está sendo algo poderoso porque está nutrindo alguém. Ou seja, os amargos que eu enfrento na vida está nutrindo alguém. Existe alguma vinha, existe algum ramo que ele não tem, ele é superficial e ele precisa de uma figueira que esteja plantada do lado dele, que ainda que esses frutos sejam amargos, eles vão cair em terra e o amargor desse fruto vai fazer com que a vinha floresça. Cara, de modo que até os amargos da nossa vida abençoa alguém. Isso aqui é poderoso, cara. Se você parasse para pensar que as amarguras da sua vida estão abençoando a vida de alguém também, como é que esse cara passa por isso? Como é que esse cara enfrenta tudo isso na vida e ele consegue ficar de pé, ele consegue estar, ele consegue permanecer. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se o Espírito Santo entrasse na frente do machado dizendo para o dono da vinha, não corta não, não corta não. O vinho, a figueira, os frutos estão amargos agora, mas deixa eu tratar dele, deixa eu cavar em volta dele. Deixa eu colocar esterco, deixa eu melhorar isso aqui. Isso é poderoso. Um Deus que intercede por nós. Um Deus que está preocupado com o meu desenvolvimento. E Ele não vai me deixar só quando as minhas opiniões divergirem da massa. Sabe onde é que a presença de Deus vai se manifestar? E a proteção de Deus vai se manifestar na sua vida? Quando você for o diferente no meio de todos os iguais. Deus quer nos tornar uma figueira que ainda que você esteja plantado em vinha, cara, e você olhar e falar assim, cara, isso aqui não é a minha terra, agora isso aqui é poderoso, porque se você for olhar o texto, você vai dizer assim para mim,
Poxa, Dani, mas por que que essa figueira aqui, o Senhor está usando de compaixão com ela? E teve uma que ele amaldiçoou, cara, porque ele estava chegando de um lugar e ele estava cansado, ele precisava comer, e quando ele se aproxima da figueira, a figueira não tem fruto, aí ele amaldiçoa, ela seca na hora, e por que com essa ele está tratando diferente? O segredo é simples, essa figueira que estava à beira do caminho, ela não estava na sua terra própria. Agora, por que que ele usou de benevolência com essa figueira? Porque essa figueira estava plantada em Betânia, e Betânia tem o seu significado, casa dos figos, ou seja, ela estava no meio de vinha, mas estava dentro do corpo. O problema é quando a gente está fora do corpo. Ele amaldiçoou uma figueira que não frutificava e ainda assim estava fora do corpo. Agora, quando ele vem para essa figueira, ele defende. Ele diz, não arranca não, eu vou tratar dela. Por quê? Porque enquanto permanecermos no corpo, sempre haverá uma disposição de Deus em te formatar, em ressignificar o seu caminho, cara. A maior ideia de Deus é nos manter no corpo. Ah, mas é vinha, mas é o corpo. A gente está dentro do corpo. E nós não podemos sair dessa dimensão. Ah, mas a minha opinião está divergente, mas eu estou no corpo, eu estou na casa do figo. Eu estou em Betânia. Betânia é o lugar aonde precisa estar plantado a figueira. Sabe o que é poderoso nisso? Porque existem 3 frutos, e a gente vai apontar para os 3 anos que essa figueira não gerou nada. E quando a gente vai falar de 3 frutos de Deus que traz amargor, mas que ele traz desenvolvimento, a gente vai falar que o primeiro fruto de Deus é convencer o homem, a segunda coisa é do juízo do pecado e a terceira coisa é da sua justiça. Então ele convence do juízo do pecado e da justiça. Isso é amargo, porque a gente vai ter que lidar com a verdade que vai nos confrontar. Então vem o convencimento de Deus e isso dói quando entra na gente. Isso nos fere. Ah, mas quando a gente vai olhar para o juízo do pecado, o Senhor está nos dizendo, cuidado com o teu pecado, porque ele vai trazer algumas consequências. Isso às vezes vai soar como um amargor dentro de nós, porque nós não queremos ser confrontados com isso. Mas quando a gente se depara com a justiça de Deus, um Deus que é justo, um Deus que é poderoso para nos justificar, e isso às vezes pode ser pesado, pode soar pesado, mas isso traz uma glória incondicional para a nossa vida. Ele nos convence. Ele nos convence. E quando vem esse convencimento de Deus, é como se ele estivesse tratando, é como se ele estivesse cavando a nossa volta. Aí sabe o que é poderoso? Que ele vai falar assim, deixa eu cavar em volta dela. Deixa que eu esterque ela para que ela possa gerar frutos. Teve um profeta que ele falou assim que por ele falar a verdade, ele sentia gosto de adubo na boca. É outra palavra, mas eu quero usar adubo para ficar mais fácil para você. Adubo, ele vai apontar para a verdade. Era Cristo enxertando na videira a verdade. E aí Levítico 19, 23 vai dizer assim que a figueira ela era plantada e dos 3 anos seu fruto era amargo, mas no 4º ano o seu fruto era santo. No 4º ano o seu fruto era santo. Aí quem gosta de Bíblia, quem gosta de tipologia, quem gosta de cristologia, vai entender quando a cruz é plantada lá no Monte Caveira, e foram 3 dias de amargura, mas no 3º, no finalzinho, ele ressuscita o fruto santo, imaculado, incorruptível, o fruto da salvação, aquele que nos curou. Porque o fruto bom da figueira, ele é medicinal. Ele traz proteção para o corpo.
Ele traz cobertura e imunidade. O que o sangue dele fez com a gente? Tem alguém aí comigo? O que o sangue dele fez com a gente, cara? Aí quando a gente vai falar de cobertura, você vai ver um cara que é expulso lá do jardim de Deus, lá do jardim do Éden, e quando ele é expulso de lá, para ele cobrir as suas vergonhas, olha que poderoso isso aqui, ele pega folha de figueira. Aí, além de ser medicinal, além de trazer alívio e refrigério para mim, ele também encobre minhas vergonhas, ou seja, ele tira as minhas vergonhas, cara. Tem um crente aqui comigo? Tem. Glória a Deus. Ele é poderoso e eu me empolgo quando eu começo a falar disso, porque tem muitos valores de Deus, tem muita coisa acontecendo com essa parada da figueira, meu irmão. Tem muita coisa acontecendo. Provérbios 27:18 vai dizer assim: aquele que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Sabe o que eu vejo nisso, cara? Alguém querendo arrancar a figueira e alguém defendendo. Eu sei que a gente não precisa de defesas. Mas a melhor maneira de nós sermos honrados pelo Senhor, e isso eu trago para a nossa vida, eu trago para o mundo corporativo, eu trago para aquilo que a gente vive no nosso cotidiano, mas tudo aquilo que você preserva, seja o teu chefe, seja o teu pastor, seja um amigo teu, todo aquele que você preserva, todo aquele que você guarda, você será honrado pelo Senhor, cara. Não se junte com as más conversações, porque você comerá do fruto. Pode todo mundo estar falando mal, mas você está guardando. Aquele que vela pelo seu Senhor, ele será honrado. Aí eu entendi por que o homem entrou na frente do machado e disse: não corta não, só são 3 anos. Ah, mas o quarto ano, ela vai vingar. Ela vai frutificar. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Talvez até o dia de hoje você viveu amarguras, mas eu estou aqui, cara, entrando na sua casa aqui, comunidade Rocha de Refúgio, entrando na sua casa para te abençoar e te dizer: o quarto ano, cara, o quarto ano, na tipologia bíblica, talvez você estava esperando essa live de hoje para você ouvir uma palavra de Deus para a sua vida, e eu quero liberar isso em você, eu quero liberar isso sobre a sua casa e a sua família. Você vai começar a ser honrado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque até aqui nós fomos amargurados, nós fomos, quem sabe, perseguidos, cara. Nós estamos vivendo um tempo de amargura, um tempo de incertezas, mas a única certeza que a gente tem é que tem alguém nos cultivando em volta, tem alguém cavando, tem alguém, cara, que ainda que os nossos frutos sejam amargos, está servindo de adubo para alguém, e isso é poderoso, cara. Acho que deu meu tempo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nesse tempo. Que Deus guarde sua casa, que Deus guarde sua família. Não se preocupe com o lugar que você está, não se preocupe, Senhor, será que eu estou plantado no lugar certo? O importante é você estar no corpo. O importante é você estar inserido, o importante é você estar em Betânia, casa do figo, e eu sinto uma graça aqui, cara. Amém. Que lá no seu trabalho você seja essa figueira, que lá na sua faculdade você seja essa figueira, que lá na sua igreja você seja essa figueira, cara. Quando você entrar no teu carro, que você seja essa figueira. Quando você for se dirigir a alguém com palavras, que você seja essa figueira. Que você possa viver isso poderosamente em seu coração, na sua alma. Porque é isso que o Senhor ele quer fazer conosco. Depois do quarto ano, vai dizer que a figueira, ela produz frutos
10 meses no ano. Ah, vale a pena passar por amargura, né? Porque quando a gente começa a frutificar, cara, ninguém para. E eu quero liberar isso sobre você. Puxei o fone. Quero liberar isso sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que a graça do Eterno esteja sobre você. Eu quero orar e te abençoar nesse momento. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque a vida do Senhor, ela foi inserida e enxertada em nós. E isso, Senhor, fez com que nós nos tornássemos a diferença no meio dos iguais. Obrigado por essa parábola da figueira. Obrigado pela tua doce presença, Senhor. Em nome de Jesus, visite as famílias, visite os teus filhos poderosamente, para a glória do teu nome. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Obrigado por todos os nossos amigos que entraram aqui, por toda a nossa família, por toda a nossa comunidade, os pastores dessa comunidade. Que o Senhor continue abençoando em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E eu libero essa palavra. Para cada dia de vergonha, existe dupla honra do Senhor. Para 3 anos de amargura, existem toda uma vida de milagre. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Obrigado por passar esse tempo aqui com a gente. Tem 22 pessoas